Você já acordou com a certeza de conhecer um lugar? Ou um corredor específico, com uma luz amarelada lá no fim do túnel? Ou uma escadaria que só existe ali, naquele sonho? Ou um hotel que você já esteve ali dezenas de vezes, mas nunca esteve? E então, ainda deitado com os olhos abertos, você percebe algo estranho. Aquele lugar nunca nem sequer existiu no mundo real. Isso não é raro, milhares de pessoas já relataram isso. Sonhar com o mesmo sonho repetidamente, salas com cômodos que não deveriam estar ali, cidades inteiras totalmente vazias e desertas que não fazem nem jus com a realidade. E o que mais nos deixa confuso não é o sonho por si só, mas sim o sentimento que ele nos passa. Uma mistura de nostalgia, mas também com desconforto. Algo que você talvez nunca tenha vivido. Hoje vamos tentar entender o que está por trás desse sentimento que os sonhos nos traz. Não com uma resposta fechada, porque essa é uma daquelas que a ciência ainda não resolveu por completo. Vamos começar pelo básico. Pesquisadores que estudam o sono REM é uma fase que a maioria dos sonhos são vividos. Descrevem esses conteúdos como se fosse uma espécie de colagem. O hipocampo, uma estrutura do cérebro onde as memórias são formadas, ele permanece ativo enquanto dormimos e parece reorganizar fragmentos vividos ao longo do dia, misturando com memórias mais antigas. O resultado é que um sonho raramente é uma memória pura, mas sim é um mosaico, uma porta de uma casa da infância encaixada em um lugar que você viu, por exemplo, em um filme ou talvez uma série também, combinando-se uma sensação corredor de um hospital, aonde que você passou por uma única vez, anos atrás. O cérebro, ele costura esses fragmentos como se fosse parte de um único ambiente coerente. E como cada peça vem de uma fonte emocional diferente, o resultado é um lugar que nunca existe. Ainda debatida entre os pesquisadores do sono, de que esse processo cumpre uma função, ajuda o cérebro a consolidar o aprendizado, testando cenários e reorganizando informações emocionalmente relevantes. Se isso realmente for verdade, o lugar estranho do seu sono não seria um erro, mas um efeito colateral de um sistema tentando reorganizar sua própria tá aqui, isso é uma hipótese, não uma verdade absoluta. Há pesquisadores que também associam esse sonho como algo mais emocional do que espacial. A ideia é que certos ambientes, mesmo que fictícios, carregam uma carga efetiva específica. Segurança, abandono, nostalgia e também perda. Um sonho recorrente com uma casa vazia pode não ser sobre a casa em si, mas sobre uma sensação que o cérebro está tentando processar, usando o espaço como se fosse uma metáfora visual. Essa leitura vem principalmente de correntes da psicologia que interpretam sonhos como uma forma simbólica. E é importante frisar que a abordagem não tem o mesmo respaldo experimental da neurociência do sono. Ainda assim, ela ajuda a explicar como lugares que nunca nem existiu traz uma estranheza tão forte e emocionalmente forte, muito mais forte que memórias reais e banais do seu dia a dia. E é aqui que entra o
fenômeno curioso que conecta os sonhos a uma sensação parecida e vivida como se fossem espaços liminares. Você provavelmente já viu essas imagens na internet. Corredores de hotéis vazios com carpete desbotado e luzes fluorescentes. Shopping deserto sem nenhuma alma viva. Escadas rolantes paradas. Piscinas vazias com água perfeitamente paradas. Escolas e lugares totalmente abandonados e vazios. E um silêncio que parece ter peso. Essas fotografias, por mais que sejam reais, despertam um sentimento de sonho ou espaços liminares. O termo liminal vem de um conceito antropológico que descreve estados de transição, momentos entre um lugar e outro, entre uma fase e outra. Um corredor de um hotel não é destino de ninguém, é simplesmente uma passagem para um quarto. Por exemplo, também um shopping fechado não é um lugar de permanência, é simplesmente um lugar para ser preenchido com conversas e com pessoas. Quando esses movimentos desaparecem, o cérebro imediatamente percebe algo errado, mesmo sem saber explicar exatamente o que é. O ambiente ainda continua reconhecível, mas sua função desapareceu totalmente. E essa contradição que o lugar deveria estar cheio de pessoas e conversas e movimentos, e agora está completamente vazio, isso que gera o desconforto humano. E existe outra hipótese que esse desconforto está ligado da forma que o cérebro categoriza com base em expectativas sociais. Lugares como shopping, escola e hotel são um ambiente que aprendemos desde cedo a associar a presença de outras pessoas. Quando esses lugares ficam vazios, a expectativa é totalmente quebrada, sem nenhum motivo aparente. O cérebro entra em um estado de alerta silencioso. Não é um medo exato, já que não há monstro, você sabe disso. Mas é parecido muito mais com estranhamento, uma sensação que algo saiu do lugar. Sente que você sabe que fisicamente nada se moveu. E é essa mesma sensação que muitos relatam que acordaram de um sonho que nunca nem sequer existiu. Um ambiente familiar, mas vazio em contexto reconhecível, mas sem história nenhuma. Lugares, mas sem explicação de como você chegou até. Por isso, tantas pessoas descrevem esses lugares e essas imagens liminares usando as mesmas palavras. Nostalgia por algo que nunca viveram, saudade de um tempo que nem sequer existiu, memória de um lugar que nunca nem sequer esteve no mapa. Alguns pesquisadores falam que essa sensação está ligada à memória mal armazenada na infância. Um exemplo é lugares que vimos rapidamente quando éramos crianças, sem prestar atenção total. Um exemplo é um corredor de uma casa que visitamos uma única vez. Talvez a resposta nunca seja completamente resolvida. Talvez esses lugares só existam para dizer que a memória humana não é perfeita. Começa a prestar atenção no silêncio e o que o lugar nos traz, porque talvez esse lugar não esteja tentando dizer na onde que você já esteve, mas talvez tentando dizer quem você é. Aí que eu te pergunto, você já sonhou com um lugar assim? Se sim, deixa aí nos comentários e fala como foi sua experiência, que eu vou ler todas. É isso. Falou, aqui foi o Luri.